Bom dia, eu me chamo André e hoje eu vou ter o privilégio de poder repartir a palavra com vocês. Eu sou casado com a Michele, aquela linda mulher que está ali. Nós somos pais da Alice, de 9 anos, ela está no Ministério Supersônico agora. E a gente tem servido ao Senhor com muita alegria aqui nessa igreja, nessa porção da Igreja de Jesus que está espalhado nessa cidade. A gente estava orando antes de começar a celebração e o nosso coração estava cheio de gratidão por ser tão amado, cuidado por essa família Monte Serra. São quase 11 anos que nós estamos aqui e quando nós viemos de São Paulo, eu sou gaúcho, não sou paulista, mas quando nós voltamos de São Paulo, a gente tinha uma preocupação que era como nós vamos nos conectar de volta e aonde nós vamos nos conectar. Mas nós mal sabíamos o que Deus já tinha preparado para nós. E a gente pode afirmar nessa manhã como família que os sonhos deles são maiores e melhores do que os nossos. Nós não desejávamos voltar para Porto Alegre. Naquele momento, parecia um retrocesso na nossa história. Mas Deus, Ele tem planos e propósitos divinos. Deus tem planos e propósitos espirituais para cada um de nós. E tem coisas que a gente não vai entender humanamente falando, mas quando o Senhor revela o plano dele espiritual, Romanos 8, 28 começa a fazer sentido. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Só queria expressar minha alegria em fazer parte dessa família. Na semana passada, nós vivemos uma série durante 9 semanas chamada Restauração, e na semana passada foi o final dessa série. E nós somos convidados pelo Senhor, nós somos convidados por Deus com seu imenso amor, o amor de um bom Pai, a mergulharmos no nosso processo de restauração, de libertação, de cura. Deus nos convidou a entrarmos para a nossa história, entrarmos para refletir como nós estamos. O Espírito sondou o nosso coração nesse tempo. E Ele tem feito e fez durante essas semanas coisas maravilhosas. São muitos testemunhos. Mas nós precisamos lembrar também que Deus, Ele não precisa de uma ferramenta. Que o nosso processo de restauração não está conectado a uma série de mensagens, mas que o nosso processo de restauração ele é contínuo. E eu não quero te desanimar, mas vai ser assim até o fim da nossa jornada aqui na terra. Porque o Senhor está nos santificando, nos tornando santo como o Senhor é santo. E esse processo de santificação só vai ser consolidado quando nós vivermos do outro lado da eternidade, como diz o Leandro. Do outro lado da eternidade, lá sim, nós seremos transformados num corpo glorioso. E a Bíblia nos promete muitas coisas, né? Que lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, né? Mas enquanto isso, o nosso processo de restauração continua. Diz para quem está do seu lado, a restauração não parou. Não parou, meu irmão. E o tema da mensagem de hoje é algo que o Senhor tem colocado no meu coração desde o momento que nós voltamos do Vox. Na verdade, lá no Vox, o Vox foi um retiro, é o nosso retiro de jovens, que aconteceu ali no feriado do Carnaval. E naquele retiro, naquele momento, Deus falou algumas coisas comigo sobre meu casamento, sobre minha paternidade, sobre ministério, sobre sonhos, sobre o futuro. Mas uma das coisas que Deus ministrou muito no meu coração foi sobre como eu deveria viver a minha vida
daqui para frente. Como eu deveria me portar, e mais do que portar, como eu deveria vivê-la. E naquela noite em que o pastor estava ministrando a palavra, não tinha nada a ver com a palavra que o pastor estava ministrando, mas Deus usou a palavra para abrir o meu coração e começar a ministrar. O Senhor me falou, o Senhor abriu os meus olhos ali naquele momento, os meus olhos espirituais. E o Senhor me convidou intencionalmente a viver uma vida baseado na revelação espiritual, com os olhos espirituais e não com os olhos terrenos nessa terra. E aquilo se tornou minha oração diária, minha oração com os jovens, minha oração em família, minha oração pessoal, no secreto. E eu quero compartilhar um texto com vocês, e a minha oração tem sido: ó Espírito, abra os meus olhos. E nessa manhã, esse é o meu desejo, que você que está aqui hoje, que você que tem caminhado com Jesus, ou você ainda não conhece Jesus, que nessa manhã você possa ser ousado e corajoso e orar clamando ao Senhor, dizendo: ó Espírito, abra os meus olhos. Você pode repetir comigo? Ó Espírito, você pode dizer mais uma vez? Amém. E não tem como não lembrar do texto de Lucas 24. Lucas capítulo 24 é o texto que eu quero repartir com vocês, do verso 13 ao 34. Esse texto é um texto conhecido, é um texto que daria para pregar muitos sermões nele, sobre ele, uma série de mensagens talvez. Mas eu queria focar em 3 pontos específicos aqui hoje. E esse texto fala sobre o caminho de Emaús. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Vamos lá? Naquele mesmo dia, 2 deles, discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, naquele momento, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós,
enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito fale conosco, Pai, e nos conduza nessa manhã, Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nesse tempo. A tua palavra lida já é o suficiente, Pai, para trazer cura, restauração e libertação. Que nós possamos entender e ouvir a tua voz nessa manhã, Pai. Nós clamamos pela tua manifestação aqui, Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Queridos, essa história é uma história bem conhecida. Muitos aqui já ouviram a história desses dois discípulos. Lucas 24 narra a jornada de dois homens que eram discípulos de Jesus, conheciam a Jesus, e eles estavam voltando para Emaús logo após a ressurreição de Jesus. Eles andaram cerca de 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros, a palavra diz, e eles estavam muito abatidos pela crucificação de Jesus. E essa era a conversa, esse era o assunto deles durante toda aquela jornada. Esse é um dos relatos mais marcantes da revelação de Cristo aos seus seguidores. Uma das primeiras aparições de Jesus. Jesus aparece para Maria, mas depois ele aparece para esses dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus aqui, ele tinha acabado de vencer a morte, ressuscitado dentre os mortos. Amém? Aleluia. 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 Ele ressuscitou dentre os mortos. E as melhores notícias, talvez a melhor notícia que o mundo pode ouvir hoje da Igreja de Cristo Jesus, é que Jesus Cristo ressuscitou, que o túmulo está vazio e que a morte foi vencida. Glória a Deus. Nós estamos entrando, já estamos, na verdade, no mês da Páscoa. E a Páscoa para nós, para a Igreja de Jesus, não é um funeral. Não é uma festa triste, mas é uma celebração. É uma celebração, uma festa, porque o túmulo de Jesus foi aberto. E foi aberto de dentro para fora. Não foi homem que tirou ele de lá, mas foi o próprio Deus. O próprio Deus o levantou. A morte foi vencida e a ressurreição de Cristo nos trouxe um impacto para a eternidade, para a nossa vida eterna. A ressurreição de Jesus trouxe a redenção ao homem, redimindo o homem, a libertação e a escravidão do pecado. E a ressurreição de Jesus restaurou a relação do homem com o seu Criador, que estava quebrada. Eu achei que nesse momento, quando eu falasse isso, vocês iam aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Jesus veio, morreu no nosso lugar, mas a palavra nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e vivo está. Jesus está vivo. Você não precisa de uma celebração de Páscoa num domingo de manhã com um ministério de danças aqui para celebrar que Jesus está vivo. Nós podemos celebrar diariamente na nossa casa. Senhor, obrigado porque Tu está aqui nessa mesa hoje, vivo entre nós. E Tu reina. O Senhor venceu a morte, nem a morte o deteve. Nós não precisamos de uma celebração de Páscoa. Na Páscoa nós lembramos, mas nós precisamos lembrar diariamente que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a partir de agora, desse momento, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o Senhor passa a ser o Senhor e o Salvador na nossa vida e nos dá acesso ao Pai. Glória a Jesus. A passagem desses dois discípulos, o caminho de Emaús, acontece logo depois da ressurreição de Jesus. E esse trecho, ele relata aqui 3 momentos. O primeiro é a tristeza daqueles discípulos voltando no caminho, onde Jesus, inclusive, aparece para conversar com eles, e eles não percebem quem Jesus é. O segundo momento é quando Jesus começa a explicar as Escrituras para eles.
E lá na frente eles vão dizer que o coração deles ardia enquanto ele falava. E por último é a revelação do Senhor na mesa. Os discípulos caminhavam e falavam sobre a morte de Jesus. E eu quero começar lembrando que nós vivemos num mundo onde uma boa parte das pessoas, uma boa parte, tem muitos que ainda não ouviram, uma boa parte ainda não conhecem Jesus. Mas no nosso contexto, na nossa realidade hoje aqui, nós não somos um país perseguido. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Eu e você temos liberdade de sair pela rua com a nossa Bíblia na mão. Nós temos liberdade de ir lá para o centro de Porto Alegre, abrir as Escrituras e dizer que Jesus reina, que Ele é Senhor dessa cidade, que Ele tem liberdade, que Ele tem restauração. Você e eu podemos fazer isso. Nós vivemos num país livre. E a realidade é que a maioria das pessoas já ouviram falar de Jesus aqui no nosso país. Pelo menos alguém já soprou alguma coisa, ventilou. Ele era um coach, era um homem legal, ele foi um líder bem-sucedido, enfim, existem várias opiniões sobre Jesus. Muitos conhecem Jesus intelectualmente, têm opinião sobre Deus e sobre as Escrituras. Eu já contei esse testemunho no sábado para os jovens, mas a gente conheceu um jovem que era ateu, e a primeira conversa que a gente teve lá no café que nós tínhamos é que ele já tinha lido a Bíblia não sei quantas vezes, e ele conhecia as Escrituras, mas ele não cria em Deus. Nós vemos pessoas que estão discutindo, inclusive, teologias sem acreditar em Deus. São cegos espiritualmente. Pessoas que estão com medo, tristes, confusos, que não sabem aonde encontrar a resposta. Nós conversamos muito com os jovens, e no ambiente universitário, muitos jovens estão lá procurando o sentido, propósito, identidade e direção para suas vidas. Eles conhecem muitos conceitos, eles aprendem muitas teorias, filosofias, mas muitos ainda não reconhecem Jesus como a única e verdadeira fonte de toda a resposta que o coração do homem procura. Muitos de nós, não só os jovens, muitos de nós, como igreja de Jesus, podemos estar caminhando pela estrada da vida, na nossa Emaús, também, com um coração pesado como aqueles discípulos, cheios de dúvidas, tristes, ressentidos, frustrados e preocupados. Como aqueles discípulos, nós andamos nessa terra, muitas vezes com Jesus ao nosso lado, mas sem o ver. E talvez a sua pergunta seja: tá, André, mas por que ou para que eu preciso que os meus olhos espirituais sejam abertos? Segundo Coríntios 4:4 nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. O Deus deste século é Satanás. O Deus deste século é o inimigo, é o nosso inimigo. É aquele que tem feito de tudo para matar, roubar e destruir a minha vida e a sua vida, a minha fé e a sua fé. Tem trabalhado incessantemente para nos destruir. Mas Isaías nos aponta uma promessa. Isaías 42:7, ele aponta para o Messias. E ele diz que ele veio, Jesus veio para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos e para livrar da prisão os que habitam na escuridão. Enquanto Satanás veio para cegar a humanidade, Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos da mão de Satanás, das trevas. Foi para isso que Jesus veio. É para isso que nós precisamos de uma visão espiritual, de uma revelação espiritual acerca do que nós estamos vivendo hoje, na nossa vida pessoal, particular, mas coletivamente como igreja. Nós podemos estar focados nas nossas perdas e frustrações e não conseguimos enxergar a Cristo.
E o Espírito Santo, que é aquele que habita em mim e em você, quando nós conhecemos a Jesus, entregamos nossa vida a Ele, nós somos batizados com esse Espírito, e Ele passa a habitar em nós. E esse Espírito precisa remover toda a névoa da incredulidade do nosso coração. É por isso que nós precisamos que o Espírito abra os nossos olhos, que Ele tire toda a névoa, tudo aquilo que nos atrapalha de ver Jesus, vermos a presença dEle do nosso lado. Nós precisamos, primeiro, porque nós temos decisões importantes na nossa vida para tomar. Nós podemos até pensar intelectualmente, estrategicamente e empiricamente, pela minha experiência, em algumas decisões. Eu posso usar tudo isso para tomar uma decisão na minha vida, e isso é bom, nós precisamos usar isso. Mas talvez, por mais que eu e você tenhamos inteligência para isso, estratégia para isso, experiência para isso, talvez o plano que Deus tem para você não é aquilo que você tem sonhado, planejado. Provérbios 16 diz que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, porque talvez tenham decisões na nossa vida que não sejam tão óbvias assim. Mas também nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa discernir as situações que estão acontecendo hoje na nossa vida. Tem momentos em que nós percebemos que algo não está certo, que tem alguma coisa errada no ambiente que nós estamos, na nossa empresa, na nossa casa, no ministério. Talvez a gente perceba que está acontecendo alguma coisa onde a gente não está sentindo paz em algum relacionamento. E a nossa oração é que o Senhor nos revele, desfaça aquele nó. Deus, qual é o nó que está acontecendo? O que tem que ser desfeito para que eu entenda o que está acontecendo na minha casa? Eu não sei por que eu estou tão perdido. Eu não sei porque eu não consigo avançar nessa área da minha vida. Eu não sei porque eu não consigo discipular os meus filhos, cuidar da minha filha como eu deveria. Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu preciso de discernimento para essa situação. 1 Coríntios 2 diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Espírito traga revelação sobre situações e circunstâncias, mas também que Ele revele, que Ele abra os nossos olhos para revelar o nosso coração. Assim como o salmista, nós precisamos da ajuda do Espírito para sondar o nosso coração, para que Ele possa nos dizer o que está acontecendo. Eu e você somos incapazes de sondar ou autossondar o nosso coração de forma tão profunda, se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele precisa ir lá e colocar uma lanterna e apontar, é aqui, André, é aqui. Se o salmista, o homem que era conhecido como o segundo coração de Deus, se homens de Deus oraram pedindo pela ajuda do Senhor, Senhor, abra os nossos olhos, quem dirá nós? O Salmo 139 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para que Ele possa revelar o mais íntimo do nosso coração, as nossas mazelas. As nossas mazelas. O texto começa falando sobre aqueles dois homens. E o texto diz que eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles estavam ali discutindo, conversando sobre Jesus, mas quando a presença dele se manifesta, os olhos deles estavam impedidos de vê-lo. Ele não conseguia enxergar Jesus. E a primeira observação que eu quero trazer sobre esse texto está no verso 15 e 16.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-los. O nosso coração e a nossa mente pode até estar cheio de entendimento. Nós podemos até estar com as nossas emoções afloradas. Eu sinto um arrepio, uma energia. Mas eu posso continuar não vendo Jesus. Jesus é uma pessoa. A gente pode estar com o coração e a mente cheia, mas os olhos ainda fechados. Os discípulos sabiam quem era Jesus, eles o conheciam, mas eles estavam tristes, decepcionados. Eles estavam com a expectativa que aquele era o Messias que redimiria o povo de Israel. Ele traria a redenção para o povo de Israel. Eles estavam frustrados, sem esperança, com a visão ofuscada pela dor. Eles tinham conhecimento, mas ainda não tinham revelação. Assim também muitos conhecem histórias sobre Jesus, mas ainda não tiveram um encontro revelador com o Senhor. Talvez muitos de nós estamos semana após semana ouvindo sobre Jesus, lendo sobre Jesus, estudando sobre Jesus, mas não percebendo a presença dele, não tendo uma revelação espiritual sobre o que está acontecendo dentro da nossa casa. Sua casa está desabando, seu casamento está desabando, seus filhos estão desabando. E você não está vendo. Corremos o risco de estarmos, sim, lendo a palavra todo dia, com disciplina. E devemos ler a palavra. O próximo ponto vai ser sobre isso. O encontro de Jesus através da palavra. Mas nós podemos estar lendo a palavra sem ter um encontro com Jesus. A dor, o medo, o pecado e a dúvida podem nos cegar e impedir de reconhecê-lo no nosso caminho. Eles conheciam e acreditavam em Jesus, mas isso não foi o suficiente. Nos dias de hoje é fácil termos informação sem transformação. É muito fácil hoje nós recebermos muitas informações. A gente fala muito isso com os jovens. São muitas informações nas redes sociais. Se você abrir o celular, você estuda o que você quiser. A gente pode ter muita informação, mas sem nenhuma transformação de vida. Conversando com alguns jovens sobre a universidade, eles falam da quantidade de material que eles estudam, conteúdos que eles estudam, que eles recebem, coisas que eles vivem dentro e fora. Estudam sobre tudo, sobre filosofia, sobre ciência, sobre psicologia, sobre história, sobre gestão de pessoas, sobre business, sobre tudo. Mas ainda continuam vazios. E não tem problema nenhum em conhecer todas essas coisas. O foco não é conhecer essas coisas, o foco é andar vazio, andar cego espiritualmente. Eles não encontraram ainda a revelação de Deus para a vida deles. Uma visão espiritual é obra do Espírito Santo. Somente Ele pode abrir os nossos olhos. Uma visão espiritual é obra do Espírito Santo. Todo conhecimento do mundo não tem o poder de abrir os olhos de um homem e de uma mulher para tudo o que Deus tem para ele. 1 Coríntios 2, um texto que você conhece. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou, Jesus. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Um encontro com Jesus é promovido pelo Espírito Santo. Por isso esse clamor dizendo ao Espírito, abre os meus olhos. Por isso da importância desse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos consola.
É Ele que foi enviado quando Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus. É Ele que vai promover esse encontro. Ele é capaz de abrir os nossos olhos. É Ele quem nos quebranta, é Ele quem nos conduz ao arrependimento, é Ele quem nos leva até a presença de Jesus. João 14, 8 e 9, Jesus ali está falando com Filipe. E Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus então respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Se nós desejamos conhecer a Deus, olhe para o Filho. É isso que esse texto está dizendo. Olhe para o Filho revela a beleza do Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos a beleza do Pai. Jesus é a imagem perfeita do Criador. Ele revela o Pai. Quantas vezes nós oramos e falamos: Senhor, Deus, eu quero te conhecer mais e mais. Deus, eu quero te conhecer, e glória a Deus por isso. Mas só existe uma forma de você e eu conhecermos a Deus. E Jesus deixou um caminho. E o caminho é o seu próprio Filho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser. Nós precisamos nos encontrar com Ele. Nós podemos saber sobre Jesus. Isso é muito bom. Mas mais do que isso, nós queremos ver a sua beleza. Queremos experimentar da sua doce e maravilhosa presença no nosso meio. Nós não queremos entender sobre Jesus, mas nós queremos vê-lo como Ele é. Nós queremos ver a presença de Jesus manifesta na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. Nós desejamos por isso. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você quer conhecer a Deus, meu irmão? Quem quer conhecer mais a Deus aqui? Olhe para a face de Jesus. Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. Ele é a imagem perfeita do Deus Criador. Que o nosso desejo não seja apenas conhecer as Escrituras para termos conhecimento, mas que nosso desejo seja conhecer as Escrituras para ter uma revelação profunda de quem Deus é. Que nós possamos encontrar Jesus durante o nosso tempo de leitura, nosso tempo de devocional. Será que nós temos usado a teologia, temos discutido teologia por aí com os olhos fechados? Nós corremos um sério risco de estarmos discutindo teologia, quem Deus é, conversando com os olhos fechados espiritualmente falando. Às vezes nós estamos tão focados em defender a nossa fé, defender a nossa visão sobre o Evangelho, defender Jesus, e nos esquecemos de amar aqueles que nos ouvem. Quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso coração é tomado por um amor, uma compaixão, da mesma forma que você se sentiu amado por Ele. É dessa mesma forma que nós devemos amar as pessoas. Nós precisamos, igreja, nós precisamos falar de alguém que nós vimos e conhecemos. Nós precisamos sair pela cidade de Porto Alegre, falando de um Deus, de um Cristo, que nós vimos e o conhecemos. Não de alguém que nós apenas estudamos. Nós temos um grande exemplo no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, um homem que teve seus olhos espirituais abertos, um homem estudado, que conhecia a palavra, um homem inteligente. É uma dos autores, dos discípulos que eu mais admiro, é o apóstolo Paulo. É um homem que eu admiro muito. Mas olha o que ele fala lá em Filipenses 3,
capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Queremos conhecer a Cristo. Que o desejo de Paulo seja também o nosso desejo, de sermos encontrados em Jesus, encontrados nele diariamente, na presença dele. Que as pessoas ao se relacionarem conosco, ao nos encontrar, que elas possam ter um encontro com Jesus, porque nós estamos escondidos nele. Nós estamos nele. Que o desejo de Paulo, que o nosso coração queime por conhecer mais e mais a Jesus. O segundo ponto aqui é que a palavra de Deus, ela acessa o coração do homem e abre os seus olhos. No verso 32, eles estão conversando. Após terem a revelação de Jesus, eles dizem, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nós cremos como igreja na suficiência das Escrituras, nela nós temos toda a revelação de Deus para a vida do homem, e nós cremos que as Escrituras, que a palavra de Deus é capaz de gerar transformação na vida de um homem, vivida na presença de Deus e pela revelação do Espírito. Amém? Amém. Ela pode ser só um livro, mas se nós estivermos na presença do Espírito, esse livro ele é poderoso. Na verdade, o Deus desse livro é poderoso. O livro não é poderoso, mas o Deus desse livro é poderoso. Jesus começou a explicar as Escrituras desde Moisés para aqueles 2 discípulos. Enquanto eles falavam, o texto diz que o coração deles começou a arder com as palavras de Jesus, começou a queimar. Antes mesmo dos olhos se abrirem, o coração já queimava. Eles não perceberam a presença de Jesus imediatamente, mas perceberam que os seus corações ardiam enquanto ele falava. Talvez você ainda não esteja entendendo tudo, esteja vendo tudo. Os nós ainda Deus não começou a destravar, desfazer na sua vida. Você não está entendendo por que você está passando por essa situação. Talvez ainda algumas coisas não fazem sentido. Por que você veio para Porto Alegre? Por que você está morando nessa cidade? Mas a palavra de Deus diz que a palavra começou a arder no coração. A palavra ela acessa o coração e depois abre os nossos olhos. A verdade é que tem pessoas que gostam e têm curiosidade em conhecer a palavra. Nunca se viu tanto evangélico, o Tércio falou isso no Lidere que a gente teve aqui. Nunca se viu tanto evangélico nominal como existe hoje no Brasil. Cristãos que se denominam, se dizem evangélicos. Existe uma expectativa que para os próximos 10 anos sejamos quase a metade da população brasileira cristãos evangélicos. Glória a Deus. Você pode celebrar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o nosso desejo, e o desejo de Deus para nós, é que nós não sejamos um evangélico nominal para entrar na estatística do IBGE, mas que nós sejamos homens e mulheres que vivem pela revelação do Espírito nessa terra. Homens e mulheres que sabem o que estão fazendo e por que estão vivendo nessa terra. Eu sei porque minha empresa está prosperando, André. Eu sei. Eu sei porque Deus me deu esse apartamento grande. Eu sei. Eu sei porque eu tenho esse carro. Eu entendi, André. Você entende. Quando Deus abre os nossos olhos, você passa a entender por que você está aqui. Por que Ele te confiou dons, por que Ele te confiou talentos, recursos financeiros. Eu entendi.
Mais do que um evangélico nominal, nós queremos ser um povo que, quando lê a palavra, o coração queima e que os olhos são abertos. Quantas pessoas têm lido a palavra, têm conhecido a palavra, mas será que essa palavra tem atingido, mexido, queimado o coração? Qual foi a última vez que você e eu lemos a palavra e ela queimou o seu coração? Qual foi a última vez que nós abrimos a palavra e nós não conseguimos terminar de ler porque nós choramos em cima dela e perdemos aquela página porque borrou tudo? Qual foi a última vez que você leu e seu coração começou a pegar fogo e eu entendi? André, eu entendi. Deus, eu entendi. O Espírito abriu os meus olhos, eu entendi. Não pare de ler a palavra até que o seu coração arda. Não pare de ler a palavra até que o seu coração arda. Quando nós buscamos um encontro com Deus pela palavra, com o coração aberto, o Espírito Santo vem, abre os nossos olhos para as verdades mais profundas que Deus tem para nós. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você quer crescer na fé? Leia a palavra, mas peça a revelação do Espírito para você. A revelação espiritual pela palavra é quando o Espírito Santo ilumina aquele texto e nos dá a revelação, e nós enxergamos Jesus naquele texto. É nesse momento que nós recebemos uma revelação do Espírito, quando nós entendemos com os olhos espirituais e não pela história. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a voz do próprio Deus falando com o seu povo, falando comigo, com você. É ali que Deus revela quem Ele é na palavra que Ele diz quem nós somos, e é na palavra que Ele diz para onde nós iremos. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Igreja de Jesus, se somente Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde eu irei? É para a presença dEle. É na presença dEle que eu vou encontrar a resposta. Nós precisamos ler a palavra até que o nosso coração arda. Não pare de ler a palavra até que o seu coração comece a arder. Os seus olhos estão prestes a se abrir. Leia as Escrituras, leia um capítulo, leia 2, peça Espírito, abre os meus olhos, eu não estou entendendo, Espírito, abre os meus olhos, leia em espírito de oração. E quando o seu coração começar a arder, não pare. Já recebi tudo. Não pare. Porque os seus olhos estão prestes a se abrir. Estou chegando. Está chegando. Tu começa a ler o texto, começa a queimar o coração. Está chegando, eu estou quase entendendo. Eu estou quase entendendo. Está chegando. Entendi. Ele abriu os meus olhos, agora eu entendi. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse é o desejo de Jesus. Nós queremos que o Espírito abra os nossos olhos. Mas nós também não temos tempo com a palavra, que é a revelação de Deus para nós. E por último, os nossos olhos se abrem quando nós temos comunhão com Jesus. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O partir do pão aqui simboliza a comunhão. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o próprio pão da vida. Nós precisamos estar próximos de Jesus para ver claramente quem Ele é. Os discípulos ali sentaram à mesa com Ele, foram ceiar com Ele. E a revelação espiritual, ela acontece, os nossos olhos são abertos quando nós nos sentamos à mesa com Jesus. Se nós só pegarmos a Bíblia para lermos e fazermos nosso plano de leitura anual, para dar um check, nós vamos entender, conhecer, mas se nós queremos revelação do Espírito para nós sobre aquele texto, nós precisamos sentar na mesa com Jesus e não sozinhos.
A presença de Cristo e a comunhão verdadeira são os momentos chaves para você e eu termos uma revelação de quem Ele é. A comunhão verdadeira com Jesus, somente a comunhão verdadeira com Ele vai trazer uma revelação espiritual para nós. É na mesa com Ele que nós receberemos revelação espiritual. Isso aponta também para a importância da comunhão, da mesa entre irmãos. Quando nós estamos na mesa juntos uns com os outros, partindo o pão, Jesus está ali também. E Deus pode usar amigos, irmãos em Cristo, os homens e mulheres espirituais, para trazer alguma revelação espiritual sobre aquilo que você não está entendendo. Você já sentou na mesa com alguém e aí você compartilhou uma dificuldade que você está tendo, uma situação que está acontecendo, e a pessoa parece que resolveu em 1 minuto, assim, ela deu uma ideia. Não, André, tu já pensou em fazer isso? Pum. Você já viveu isso? Eu já vivi muitas vezes. De estar no carro com alguém conversando e de repente eu compartilho algo e a pessoa traz ali uma solução que eu não tinha visto e que eu entendi que foi o Senhor. Só pode ter sido o Espírito, porque eu entendi tudo agora. Eu entendi. É na comunhão dos santos, é no partir do pão juntos, que Deus também abre os nossos olhos. A mesa com Jesus é o ambiente onde o Espírito abre os nossos olhos. A mesa com Jesus é o ambiente onde o Espírito abre os nossos olhos. Tiago 4 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Jesus quer entrar na nossa casa, sentar na mesa, ter comunhão comigo, contigo, com você. Ele quer abrir os nossos olhos nessa manhã. Ele quer que você o veja, não somente como um homem que marcou a história da humanidade, mas Ele quer que você o veja como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único que pode restaurar a tua vida, o teu coração e te dar uma vida em abundância. Nós podemos viver uma fé superficial ou viver a partir de uma revelação espiritual. Nós podemos escolher como igreja viver na espuma, e quando os dados falam de evangélicos nominais, também tem se percebido a quantidade de evangélicos que se dizem cristãos, mas também nunca leram a palavra, que não oram, que não vivem em comunidade, escolheram viver a fé independente, sozinhos. Homens e mulheres que vão, talvez frequentam uma vez por ano, ou na Páscoa e no Natal, uma celebração. Nós não desejamos, Deus não deseja que a nossa fé seja uma fé superficial. Mas o desejo dele é que ao sentar na mesa, ele nos leve a águas mais profundas, a uma revelação espiritual. Uma fé superficial, ela se baseia no conhecimento intelectual ou numa tradição religiosa. Uma fé superficial, na fé superficial não há transformação genuína do nosso coração. Uma fé superficial depende das circunstâncias. Quando tudo vai bem, a fé está forte. Agora, quando tudo está difícil, a fé foi embora. Uma fé superficial não tem intimidade com Deus e sensibilidade ao ouvir a sua voz. Uma fé superficial pode ser influenciada por opiniões humanas sem base bíblica ou espiritual. Vozes que nós passamos a ouvir, que são vozes que divergem da voz do bom pastor. A gente está servindo no Ministério Jovem, eles estão aqui, e nós temos o privilégio de Deus, de amar e caminhar com eles, de ouvir as histórias, de orar juntos. Mas eu tenho falado muitas vezes aos jovens, e isso serve para a igreja de Jesus toda. São tantas vozes na internet hoje. São tantas vozes
querendo dar direção para a sua vida. Todo mundo tem uma direção para a sua vida. É ou não é? É ou não é? Todo mundo sabe o que você deve fazer. Menos você. Todo mundo tem curso para te vender. Todo mundo tem uma direção para te dar. Todo mundo. Mas a pergunta é: o que Deus tem para a minha vida? A gente tem falado com os jovens sobre pregadores da internet. Não tem problema nenhum, glória a Deus. Eu sou adepto, eu gosto muito dessa ideia de evangelizar através das redes sociais. Eu acredito que é um nicho, não só um nicho, é a forma que os jovens e os adolescentes se comunicam hoje. Muitos de nós estamos conectados no celular quase que 24 horas. Então nós precisamos usar isso para falar de Jesus também. Mas o ponto é, as decisões mais importantes da minha vida, e agora falando para os jovens, da vida deles, eles têm confiado a homens que estão na internet falando que não sabem nada da vida deles, que não conhecem a história deles, que não sabem das dores, da forma como eles estão batalhando. E as decisões mais importantes, eu vou ouvir um pastor que nem sabe que eu existo. Eu vou ouvir um guru, alguém que vai falar o que eu quero ouvir. Essa é uma fé superficial. E nós passamos a ouvir várias vozes, muitas vozes. Mas a principal voz é a voz do bom pastor. É na mesa da comunhão com Jesus que Ele vai abrir os nossos olhos. É no partir do pão, da palavra com Ele, que Ele vai abrir os nossos olhos. Nós não somos donos do rebanho. Não é isso que eu estou dizendo. O rebanho não é exclusivo da Monte Serra. Os jovens não são exclusivos da Monte Serra. Pelo contrário, eles são do Senhor e nós temos plena consciência que nenhum deles, nenhum de vocês é da Monte Serra. Vocês são do Senhor. Amém? Todos nós somos ovelhas do bom pastor. E se nós somos ovelhas do bom pastor, nós precisamos sentar na mesa e perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Jesus, abre os meus olhos, eu não estou vendo solução. Eu tenho uma decisão para tomar amanhã, segunda-feira. E, Senhor, eu não sei o que fazer. Meu casamento, Senhor, eu não aguento mais. Talvez esse é o último domingo que eu vim com Ele, porque eu não aguento mais. Eu não aguento. Clame ao Senhor nessa manhã. Senhor, abra os meus olhos. Eu não quero viver uma fé superficial, mas eu quero viver uma fé com revelação espiritual. Uma fé com revelação espiritual baseia-se em um encontro real com Deus através do seu Espírito. Uma fé com revelação espiritual produz transformação interior e mudança de vida. Uma fé com revelação espiritual permanece firme, mesmo em tempos de dor, mesmo durante a tempestade. Uma fé com revelação espiritual vem da compreensão profunda da palavra e de uma experiência com o Senhor. Uma fé com revelação espiritual traz discernimento espiritual para entender os planos e propósitos de Deus para a minha e para a sua vida. Jeremias 17 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Enquanto a fé superficial é como uma semente lançada em terra seca e morre, uma fé com revelação espiritual,
uma vida de um homem e de uma mulher que olham com os olhos espirituais abertos nessa cidade é como uma árvore plantada junto a um rio que cresce forte e jamais deixa de dar frutos. Eu vou falar de novo. Um homem e uma mulher que andam pela cidade com os olhos espirituais abertos é como uma árvore plantada junto a um rio que cresce forte. Ele vai te fortalecer nessa manhã. E que jamais deixará de dar frutos. Você pode até passar pela estação da poda. E faz parte. Nós vamos passar pela estação da poda. Parece que não está vindo fruto nenhum. Parece que eu não estou vendo nada. Eu não enxergo nada. E pelo contrário, além de não enxergar, parece que o Senhor ainda vai podando mais. Deus, eu não aguento mais. E Deus dá, eu vou fazer mais uma podinha ainda. Você já viveu isso? Quando você achava que você já tinha chegado no seu limite, Deus te levou a um nível mais profundo. Mais uma poda. Eu já. Mas é porque Ele está tirando o que não é dele em nós. E é porque na próxima estação você vai dar frutos. Tem uma próxima estação para você chegando. Tem uma próxima estação chegando. O nosso clamor nessa manhã é: Espírito, abra os meus olhos para viver uma fé profunda e verdadeira. O Senhor não deseja se revelar a você e a mim aos domingos somente. O Senhor não quer abrir os nossos olhos de domingo em domingo, mas o Senhor quer abrir os nossos olhos de domingo a domingo. Todos os dias Ele quer falar conosco, Ele quer tirar a venda dos nossos olhos, descortinar e nos mostrar qual é a revelação dEle para aquele dia, para aquela situação, para aquela circunstância. Ele quer abrir os nossos olhos, igreja, para que a gente possa vê-lo durante toda a nossa jornada aqui nessa terra. Se o seu desejo é esse, se a sua oração é essa: Espírito, abre os meus olhos. Fique de pé, por favor. Aqueles 2 discípulos estavam voltando para casa. Eles estavam retornando. Eles estavam voltando para casa sem esperança, frustrados e pensando em viver a vida como sempre viveram. Afinal de contas, a nossa esperança morreu. Eles queriam fazer o que eles sempre fizeram, da forma como eles sempre fizeram. Enquanto Jesus não abriu os teus olhos, não volte a fazer o que você fazia lá atrás. Permaneça do jeito que você está, até que Ele te dê uma nova revelação. Não retroceda. Não retroceda. Eles fizeram como Pedro, que voltou a pescar. Mas você e eu não precisamos voltar para casa hoje, igreja, desanimados. Você e eu não precisamos voltar para casa hoje, igreja, sem esperança. Ei, você e eu não precisamos voltar tristes. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Eu vou falar de novo: Jesus está aqui. Jesus está entre nós. Hoje você e eu talvez não consigamos vê-lo com os olhos naturais dessa terra, mas eu e você podemos perceber a sua doce presença no nosso meio. A presença dele é doce, é maravilhosa. A presença dele nos leva a um quebrantamento. Hoje nós não vemos face a face, mas a palavra de Deus, porém, nos diz que chegará um dia. Ah, que glorioso dia! Sabe o que vai acontecer nesse dia? A palavra de Deus nos diz que nós o veremos como Ele é.
Nós o veremos face a face, a sua igreja o verá face a face. Nós vamos admirar a beleza do nosso Senhor. Nós vamos poder tocá-lo. Ah, Jesus, como tu é lindo. Tu não era nada do que aquela foto, do que aquele filme do The Chosen mostrou. Me enganaram. Tu nem era cabeludo. Tu não tinha nem barba. Ah, nós o veremos como Ele é, como Ele é, como Ele é. Nosso coração precisa desejar a igreja, conhecê-lo face a face. Chegará um dia que Ele voltará e nós o encontraremos nas nuvens. Ele arrebatará a sua igreja. Aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 6, nos diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A borda do seu manto enchia aquele lugar. E os serafins diziam em alta voz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós queremos um avivamento em Porto Alegre, mas nós precisamos de visão espiritual para essa cidade. Nós precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos. Os campos estão brancos. Nós precisamos colher. Nós precisamos sair dessas quatro paredes e anunciar que o reino de Deus já chegou em Porto Alegre. O reino de Deus já chegou. Ele está entre nós. Jesus está entre nós. Ah, Isaías viu Jesus, Abraão viu Jesus, Saulo viu Jesus. E todo aquele que se encontra com Jesus, que vê Ele, não consegue sair do mesmo jeito. Não tem como permanecer do mesmo jeito. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós encontramos paz. Quando os discípulos voltam para Jerusalém e eles começam a conversar com os 12 discípulos, com os discípulos que estavam lá, o texto diz que Jesus se apresenta no meio daquela casa. Eles estavam fechados, com medo, lacrados, preocupados com a perseguição. Mas a palavra diz que Jesus entrou naquele lugar. E a primeira coisa que Jesus diz: paz seja com vocês. Fiquem tranquilos, porque o príncipe da paz chegou aqui. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos com a paz, a verdadeira paz que o mundo jamais te dará. O mundo jamais oferecerá uma paz para você como Jesus oferece. Paz seja convosco. E eu sou a própria paz. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós encontramos nele paz e missão. Ele dá propósito, Ele nos dá direção. O Fabinho leu alguns textos que eu tive que pular aqui, Fabinho. Tu quase pregou no meu lugar aqui, mano. Glória a Jesus. Glória a Jesus, isso é obra do Espírito. Romanos 8:37 diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nem a morte parou Jesus, nem a morte parou Jesus. Nada vai nos separar desse amor.
desse glorioso amor, desse profundo amor, desse poderoso amor. O amor de Jesus, Ele quer inundar o nosso coração nessa manhã, igreja. Ele quer descortinar os nossos olhos, nos dar uma revelação espiritual para Porto Alegre, para a Zona Sul, para o Vale dos Sinos, para Gravataí, para Viamão, para a Igrejinha e para os confins da terra. Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer nos dar uma revelação espiritual para Ijuí, para Santa Rosa, para Pelotas, para Gramado. Ei, nós precisamos clamar nessa manhã: Espírito, abre os meus olhos. Ó Espírito, abre os meus olhos. Eu não quero andar como um cego espiritual nessa cidade. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, porque eu não sei como resolver o meu casamento, a minha paternidade, a minha empresa está quebrando, eu não sei o que fazer. Desata esse nó, por favor. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Talvez você esteja caminhando sem ver nada. Talvez você tenha andado sozinho. Talvez você esteja aqui hoje sem paz, sem propósito. Meu irmão, Deus hoje quer reafirmar a você que Ele está contigo nesse caminho. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonará. Ele vai com você até a sua Emaús. Ele está contigo na jornada dessa vida. O processo de Deus na nossa vida pode ser difícil. É uma caminhada longa muitas vezes. Aquilo que parecia que seria 6 meses começa a se tornar 1 ano e não se resolve, 2 anos e não se resolve, 5 anos e não se resolve. A gente vai desanimando, vai perdendo a esperança. O processo é dolorido. Mas clame nessa manhã para que o Senhor abra os teus olhos e te faça entender por que você está no meio desse processo ainda. Não abandona o processo, não saia do processo, porque você pode estar prestes a ter os seus olhos abertos e receber a bênção de Deus na tua vida. Não fuja do processo. E eu quero orar aqui nessa manhã. Queria convidar todos vocês para fecharem os seus olhos. Jesus, Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Ele é a resposta do nosso coração. E não importa a condição que o nosso coração esteja, não importa o que nós fizemos no passado, não importa o que você fez nessa madrugada, inclusive, antes de chegar aqui. Ele te ama incondicionalmente. Talvez você esteja aqui hoje, você foi convidado por algum amigo, por algum familiar. Eu quero dizer que você não veio por acaso. Você não chegou aqui do nada. Foi o próprio Deus que trouxe você até aqui. Ele te trouxe até aqui. Jesus te trouxe aqui porque Ele queria partir o pão com você hoje. Ele te trouxe para a mesa dele hoje porque Ele queria repartir o pão contigo. Ele tinha um pão para você, quentinho do céu. E Ele te convidou para sentar nessa mesa hoje e você sentou. Mas Ele quer mais do que partir o pão. Ele quer se revelar a você. Ele quer abrir os teus olhos nessa manhã, assim como Ele abriu os olhos dos discípulos. Deus quer andar com você, quer fazer parte da tua história. Deus quer construir uma nova história. Nós cantamos aqui que há algo novo vindo. Nós cremos que há algo novo vindo do Senhor para cada um de nós. Nós cremos que há algo novo vindo para a igreja de Jesus em Porto Alegre. Nós cremos que há algo novo vindo para Montserrat. Nós cremos que há algo novo do Senhor. E eu quero orar com você hoje. E o nosso desejo é que você faça parte dessa família, que você pertença a essa família, que você dê as mãos e juntos nós possamos andar
apoiando, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, sendo usado com os nossos dons na vida uns dos outros. Você não precisa mais andar sozinho. Você não precisa mais andar sozinho. Eu queria te convidar a fechar os olhos e orar nessa manhã. Sabe que lá na cruz Jesus pagou um alto preço pelos meus e os teus pecados. Mas a palavra nos diz que Ele ressuscitou, como nós já falamos aqui. E Ele venceu a morte para nos dar a vida. E Ele quer andar contigo. Fecha os teus olhos e repita essa oração comigo. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor pela minha vida, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor me trouxe aqui, Jesus. E eu entendi que o Senhor tem algo para mim, que o Senhor me ama, que o Senhor tem cuidado de mim mesmo sem eu ver. Senhor, mas eu quero responder a esse amor, entregando meu coração a Ti, Jesus, e Te recebendo como Senhor e Salvador da minha vida, Senhor. Deus, eu peço perdão pelos meus pecados nessa manhã. Eu te peço, Senhor, para que Tu continue limpando o meu coração, sondando o meu coração. Restaura a minha vida, Jesus. Eu me arrependo. E por fé, nessa manhã, eu entrego a minha vida, toda a minha vida a Ti, Jesus. Começa uma obra na minha vida hoje. E que por onde eu passar, as pessoas possam ver que eu estou andando com Jesus, como aqueles discípulos do caminho de Emaús, que ao andar pela cidade, na família, na empresa, as pessoas vejam Jesus ao meu lado. Eu oro no nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez aqui, eu queria que você levantasse a sua mão. Levanta a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique com a sua mão levantada. Se você orou pela primeira vez essa oração, eu queria te fazer um convite. Quem está pertinho, traga essa pessoa aqui à frente, por favor. Eu queria te dar um abraço e orar com você. Me dá o privilégio de poder te dar um abraço. Glória a Jesus. Qual é o seu nome? Vanessa, bem-vindo à família de Jesus. Bem-vinda à família de Jesus. Qual é o seu nome? Seu nome? Tony. Bem-vindo à família de Jesus. Ele te ama e Ele tem algo novo para a tua vida. Glória a Deus. Christopher, bem-vindo à família de Jesus. Ele te ama e Ele tem algo novo para a tua vida, meu irmão. Glória a Jesus. Fiquem aqui na frente, fiquem aqui, fiquem aqui. Glória a Jesus. Qual é o seu nome? Alexandra, bem-vinda à família de Jesus. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Aleluia. Vocês podem vir bem pertinho aqui. Cheguem bem pertinho. Chega pertinho. Tony, vem aqui pertinho. A gente quer orar por vocês. Estendam as mãos de vocês na direção desses novos irmãos. Aleluia. Qual o teu nome? Kevin, bem-vindo à família de Jesus. Deus tem algo novo para a tua vida, Kevin. Você está junto com Ele? Glória a Deus. Erga suas mãos na direção desses amigos. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui, Pai, desses novos discípulos, Pai, que o Senhor, nessa manhã, Jesus, os convidou para esse banquete,
nos convidou para a mesa, Pai, e é no partir do pão, na Tua mesa, que os nossos olhos são abertos, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu os olhos, Pai, deles nessa manhã, Pai, fazendo eles enxergar Jesus Cristo, Pai. Que eles possam olhar para o Senhor todo o tempo, Pai, todos os dias, Pai. Que eles recebam do Senhor, Deus, uma revelação espiritual para cada dia. Que eles não andem mais nessa terra com os olhos humanos, Pai, mas pela revelação do Teu Espírito, Jesus. Batiza eles com o Teu Espírito nessa manhã, Pai. Que eles sejam cheios do Teu Espírito, homens e mulheres andando por essa cidade, cheios do Espírito Santo de Deus. E a semente que eles receberam aqui nessa manhã, Pai, que eles possam repartir, multiplicar por onde eles passarem. Deus abençoe. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Olhem para mim aqui. A gente tem um presente para entregar para vocês. A gente gostaria de convidar vocês para estar naquela sala ali com a equipe. Eles querem dar um presentinho para vocês. Vocês podem ali receber esse presente. Eles querem orar com vocês também. Sejam bem-vindos à família de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Mas para você e eu que somos discípulos de Jesus, talvez você está aqui nesse auditório e você nasceu num lar cristão. E você se percebe há muito tempo já, andando na força do seu braço, com os olhos naturais. Se Deus falou com você hoje, se o seu desejo é fazer essa oração, a nossa oração, que é o tema da mensagem de hoje: ó Espírito, abra os meus olhos. Se você deseja vir aqui à frente para a gente estar orando junto, enquanto o louvor canta, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, vem para frente e diga: Espírito, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos sobre uma situação, sobre muitas situações. Saia do seu lugar, se mova, clame ao Senhor. O encontro com Jesus, ele é pessoal, ele é individual. Clame ao Senhor: abra os meus olhos nessa manhã, Jesus. Eu quero te ver como eu nunca te vi. Ele jamais nos deixará. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom. Clame ao Senhor. Ele continua sendo bom. A morte não vai parar você, as circunstâncias não vão parar você. O que você e eu precisamos é que os nossos olhos sejam abertos nessa manhã. Lá no nosso retiro, nós recebemos uma palavra profética sobre o nosso estado, que está lá em Abacuque. E a palavra que Deus nos entregou como igreja naquele lugar, naquele dia, nós recebemos uma camiseta. E naquela camiseta estava escrito: assim como as águas encobrem o mar, a terra será cheia da minha glória. Assim como as águas encobrem o mar, o Rio Grande do Sul será cheio da minha glória. Nós clamamos por um avivamento. Então que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, e que essa terra, o Rio Grande do Sul, seja tomado pela glória e a presença de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor por esses irmãos que estão aqui, Jesus. O Senhor conhece a circunstância, o Senhor sabe o motivo pelo qual eles estão aqui ajoelhados.
chorando, clamando ao Senhor. Pai, abre os olhos, Pai, da tua igreja. Abre os nossos olhos nessa manhã, Jesus. Abre os nossos olhos para ver a desgraça que está na nossa casa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Abre os nossos olhos nessa manhã, Espírito Santo. Espírito, abra os nossos olhos, Pai. Desfaz os nós que precisam ser desfeitos. Restaura o que precisa ser restaurado em nós. Nos dá uma revelação nessa manhã das decisões que nós precisamos tomar amanhã, durante essa semana. Pai, mas mesmo se nós não enxergarmos nada, Jesus, nós continuaremos confiando e descansando em Ti, porque nós conhecemos e sabemos que Tu és o príncipe da paz. Mesmo que algo não mude de hoje para amanhã, nós continuaremos colocando a nossa confiança e esperança em Ti, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, e a terra está na palma das Tuas mãos. Tu governa, Pai, sobre tudo e sobre todos, Pai. Nenhum fio de cabelo, nenhuma folha da árvore cai sem o Senhor saber, Pai. Pai, nós clamamos nessa manhã: Espírito, abre os nossos olhos, para que nós possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós, individualmente, coletivamente e como igreja na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Pai. Nos usa, Pai, nos usa nessa cidade. Abre os nossos olhos para andarmos pelas ruas, vendo as pessoas como o Senhor vê, olhando para o perdido como o Senhor vê. Que nós possamos olhar para os mendigos, para os órfãos, para as viúvas, como o Senhor vê, Pai. Abra os nossos olhos, Espírito. Nós clamamos nessa manhã e Te entregamos a nossa adoração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aplauda o nome de Jesus. Ele continuará sendo bom em todo o tempo. Tu és bom. Amém, aleluia. Você pode aplaudir o